Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos continuar com o tema de radicais, só que a gente vai falar agora sobre a simplificação de radicais e introdução de um fator externo num radical, tá? Bom, então vamos dar uma relembrada sobre o que é radical, né? Então a gente fala que seja A um número real e N um número natural, né, com N maior do que 1, a gente fala que a raiz enésima de um número real A é indicada pela expressão, né, raiz enésima de A. O que ela quer dizer? Se o n, por exemplo, for 2 e o a for 4, a gente tem que a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Tá? Se o n for 3 e o a for 8, a gente tem a raiz cúbica de 8 igual a 2. Lembrando, por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Lembra? E aí a gente vê algumas propriedades. A primeira, que é a mais importante para essa aula, é que a raiz enésima de A elevado a N é A. Então, por exemplo, a raiz quadrada de 2 ao quadrado, corta aqui, é 2. Né? A raiz cúbica de 2 ao cubo, corta aqui, é 2. Certo? Quando a gente tem o produto dentro de uma raiz, a gente tem o produto dessa raiz, né? Conservando sempre o índice, n e n. Tá? Outro fator que a gente viu, outra propriedade, é que a divisão, a raiz de uma fração é a fração das raízes. Né? Então, é outra propriedade que a gente viu também importante. Mas para a aula de hoje, a mais importante vai ser essa daqui. Tá? Então, vamos usar daquelas propriedades para resolver alguns exercícios. Na verdade, não é resolver, é só simplificar. Usando aquelas propriedades, a gente consegue reescrever esse produto. Né? A primeira propriedade que a gente vai usar é que raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes raiz de 5 é a raiz de 3 ao quadrado, raiz quadrada, né? Vezes raiz de 5. A gente usou, se eu não me engano, a segunda propriedade do slide anterior. Né? E agora a gente pode usar aquela primeira propriedade. Raiz quadrada com raiz quadrada, corta, com o quadrado aqui, né? Então vai ser 3 vezes raiz de 5. Então a gente reescreve essa expressão como algo mais simples, né? Que é 3 vezes raiz de 5. Vamos olhar esse caso agora. A raiz cúbica dessa expressão gigantesca que está aqui dentro. Vamos fazer por partes. Primeiro, vamos usar a propriedade do produto, né? Então, isso aqui vai ser igual a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes a raiz cúbica de 3 ao quadrado vezes a raiz cúbica de 4 ao cubo. Agora, olha que interessante. A gente consegue cortar a raiz cúbica com o 2 ao cubo aqui. Nesse caso, do 3 ao quadrado, a gente não consegue fazer nada, por enquanto. E a gente consegue cortar a raiz cúbica com 4 ao cubo aqui. Né? Então, a gente vai ter que, pela propriedade 1, lá de trás, lembra? O raiz cúbica de 2 ao cubo vai ser 2, vezes a raiz cúbica de 3 ao quadrado, a gente não vai mexer aqui, né? Não tem o que mexer, vezes 4. E aí a gente consegue fazer a distributiva aqui, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, a gente consegue fazer 2 vezes 4, que é 8, raiz cúbica de 3 ao quadrado. Beleza? Então, o que a gente fez? A gente só simplificou essa expressão. Então, antes a gente tinha essa expressão gigante aqui em cima, agora a gente consegue ela reescrita de uma forma mais simples, certo? Aí acabou que eu desenhei ali em cima, mas deixa eu apagar aqui. O que está falando essa propriedade? Que se um ou mais fatores do radicando tem um expoente igual ao índice do radical, esses fatores podem ser extraídos do radicando, que foi justamente isso que a gente fez. Né? Se o índice é igual à potência aqui, a gente consegue extrair esse valor do radicando.
E agora vamos para um outro exemplo, um pouquinho mais complexo. Olha, 3 à quarta vezes 5 ao quadrado vezes 7 à quinta. Esse número ele pode ser escrito como, aqui a gente tem uma raiz quadrada, né? Então, a gente vai transformar tudo que for possível em potência de 2, tá? Aqui a gente tem 3 à quarta, né? Então, vamos colocar aqui o símbolo do radical, né? 3 à quarta pode ser escrito como 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Beleza? 5 ao quadrado vai ficar 5 ao quadrado. E 7 à quinta, agora olha que interessante, 7 à quinta pode ser escrito como 7 ao quadrado vezes 7 ao quadrado vezes 7. Tá? Por que eu estou escolhendo tudo ao quadrado? Porque aqui a gente está falando de uma raiz quadrada. Então, depois, para simplificar, vai ficar mais fácil, certo? E aí a gente pode usar aquela propriedade do produto. Então, vai ficar a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 7 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 7 ao quadrado vezes a raiz de 7. Né? E aí a gente começa a cortar. Corta aqui com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse. Né? Então vai ficar 3 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes 7 vezes raiz de 7. Tá? E aí agora é só fazer o produto. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 5, 45. 45 vezes 7, 7 vezes 7 vai ser 45 vezes 49. Anotar a colinha aqui é 2.205 raiz de 7. Tá? Então depois vocês podem conferir essa conta aí. Se tiver alguma coisa errada é só falar. Então a gente consegue simplificar toda essa conta como 2.205 raiz de 7. Outra forma que é bastante usada é para simplificar uma expressão como essa, né? Raiz quarta de 2.592. O que a gente tem que fazer nesse caso? A gente pode reescrever, a ideia não é cancelar essa raiz, tentar ver se tem algumas potências aqui de 4, né? Alguma coisa elevada a 4. Então, o que a gente pode fazer? Fatorar esse número. Decompõe em fatores primos. Então, 2.592, vamos fatorar ele. Tá? Então, 2.592 dividido por 2 é 1.296. Dividido por 2 novamente é 648. Dividido por 2, 324. Dividido por 2, 162. Divide por 2, que dá 81. 81 não é par, então ele não vai dividir por 2. Será que divide por 3? 8 com mais 1, 9. 9 é divisível por 3, né? Então, ele divide por 3, que vai dar 27. Divide por 3 novamente, que vai dar 9, por 3, 3, por 3, 1, certo? E aí, como que a gente pode reescrever o 2.592? Bom, 2.592, ele vai ser igual a 2, a gente conta o número que ele se repete, né? Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ser 2 elevado à quinta vezes 1, 2, 3, 4. 3 elevado à quarta. Então, a gente vai ter aqui a raiz quarta de 2.592 é igual a raiz quarta de 2 elevado à quinta vezes 3 elevado à quarta. Né? Como a gente quer aqui cancelar esse 4 aqui, isso vai ser igual a 2 vezes 2 à quarta vezes 3 à quarta, né? Para simplificar as contas. E isso vai ser igual a raiz quarta de 2 vezes raiz quarta de 2 à quarta vezes a raiz quarta de 3 à quarta. E aí a gente cancela aqui com esse, cancela esse com esse, e o resultado vai ser a raiz quarta de 2 vezes 2 vezes 3. Então, né, 6 raiz quarta de 2.
beleza? Essa parte aqui foi só fazer conta mesmo. O que tem que saber é, a gente fatora e transforma esse número em potência. Continuando nessa parte, né, é fazer justamente o caminho inverso. A gente tirou do radicando, né, e passou para fora da raiz. Agora a gente pode fazer o contrário, pegar esse número e passar para dentro do radicando. Como que a gente faz? Bom, aqui vamos pegar esse exemplo, 2 raiz de 5. A gente sabe que o 2, pela aquela primeira propriedade, né, lá de trás, o 2 vai ser 2 raiz quadrada de 2 ao quadrado, né? E isso vezes raiz de 5. Agora volta com aquela propriedade, então vai ser 2 ao quadrado vezes 5, que vai ser igual a raiz de 4 vezes 5, que é a raiz de 20. Então a gente fez o caminho contrário agora. Nesse caso, 7 raiz cúbica de 10. Bom, a gente quer passar o 7 lá para dentro, né? Então vai ser o 7 é raiz cúbica de 7 ao cubo vezes raiz cúbica de 10. Isso vai ser igual a raiz cúbica de 7 ao cubo vezes 10. Isso vai ser a raiz cúbica de 7 ao cubo é 343. Então, 343 vezes 10. Então, isso vai ser igual a raiz cúbica de 3.430. Beleza? Então, a gente fez o caminho inverso. Tá? Aí, vamos fazer agora o contrário daquele exemplo que a gente fez, né? Da 2.592, raiz quarta de 2.592. Se a gente fizer o caminho inverso, 6 vezes a raiz quarta de 2, né, ele vai ser igual a raiz quarta de 6 à quarta, né, a gente não quer passar o 6 lá para dentro do radical, vezes raiz quarta de 2. Isso vai ser igual a raiz quarta de 6 à quarta vezes 2. Isso vai ser igual a raiz quarta de 6 à quarta, vai ser 1.296 vezes 2. Depois vocês podem conferir as contas. Então, isso vai ser a raiz quarta de 2.592, que foi justamente o que a gente calculou um pouquinho antes desse exemplo. Tá? Bom, pessoal, então essa parte de simplificação e introdução de fator dentro do radicando era isso. Qualquer dúvida é só me chamar. Bons estudos e até a próxima aula.